o seguinte, a presidente Dilma recebeu um grupo de jornalistas essa manhã e a nossa comentarista de política, a Cris Lobo, estava presente. Então conta pra gente, Cris, como é que foi essa conversa, como é que foi esse encontro? Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos. Olha, éramos uns 10 jornalistas e a presidente começou dizendo... Ela permitiu que começasse com perguntas e o recado que ela quis passar é o seguinte, que ela vai enfrentar esse processo até o último segundo do segundo tempo, do último tempo, que ela não vai esmorecer, que ela vai lutar. E o discurso dela é aquele mesmo discurso de chamar de golpista todos aqueles que venham a defender o afastamento dela. Isso ela disse, se for professor, se for pedreiro, se for empresário, porque a pergunta foi feita sobre empresários que estariam apoiando o processo de impeachment. Então ela disse que são golpistas sim, repetindo então esse discurso dela de se apresentar como vítima de um processo de afastamento, um processo político de afastamento, porque ela disse que não cometeu nenhum crime. Agora, na verdade, Maria, ela usa um tempo de verbo assim como se a situação já tivesse praticamente definida. E quando ela se vê com as nossas perguntas, então a senhora está reconhecendo que a situação é difícil? Ela diz, não, todo mundo tem números, estamos num momento de uma guerra psicológica, que todos os lados têm mapas e nós também temos os nossos. Então aí ela tenta demonstrar um certo otimismo para enfrentar esse processo que é no domingo. Ela também critica muito o presidente da Câmara e o vice-presidente da República. Ela fala de uma sociedade entre eles. E eu pergunto, sociedade? Ela diz, não sei se política, de negócios, mas são sócios sim, mas tem uma sociedade sim, tentando mais uma vez usar dessa impopularidade mesmo de Michel Temer e dizendo que ele será o vice a impopularidade de Cunha, né, para dizer que ele será o vice de Michel Temer. Agora, se vencer, ela disse que vai fazer o seguinte, vai propor um pacto nacional. Ela disse que a crise é muito grave para que a solução seja encontrada, que não seja na forma de um pacto reunindo base do governo, oposição, empresários, trabalhadores. Ela fala, mas tem que estar todos. Ela diz que é preciso o Brasil fazer reformas, não disse quais. Falou em reforma tributária como exemplo, dizendo que esta era a mais suave delas, mas não explicita bem. Quando perguntado se ela fará uma guinada, por que não fez uma guinada à esquerda, ela diz que o presidente da República tem que, não só sua opinião, mas tem que levar em conta todo o quadro. Então, ela tenta passar aí, Maria, um certo otimismo com o cenário, mas aí a gente mesmo pergunta, bom, a senhora... E ela critica muito o sistema político brasileiro, que tem 29 partidos representados no Congresso. Ela diz que assim não é possível e é preciso fazer uma reforma política primeiro. Então, ela faz um diagnóstico exatamente mostrando a dificuldade que é o país, governar o país, mas não aponta uma solução para como transformar isso numa solução para quem vai governar, ela própria, se continuar. Ela fala da necessidade das reformas e desse pacto, mas passa ela uma tentativa de mostrar aí otimismo, muita crítica, sempre crítica a quem defende o afastamento dela e muita crítica também a Eduardo Cunha e Michel Temer. Eu acho que esse é o básico dela, repetindo o que ela tem feito nos últimos dias e muito intensa, ali tentando demonstrar um grande controle pessoal. Ela diz que dorme bem, que não tem problema, que sai para caminhar, critica a imprensa, como sempre. Então, era a mesma Dilma ali, tentando demonstrar um certo otimismo, mas reconhecendo ali que a situação do país é difícil, que a crise econômica é difícil. Então, ela começa fazendo esse paralelo aí entre a crise política e a crise econômica. Ela admite que a crise política é que impediu de tratar da crise econômica e fala das pautas-bomba do Congresso, que passaram esses 15 meses tentando derrubá-la. Então, ela se vitimiza muito, mas não fala da dificuldade. Por que chegou a essa dificuldade?
da falta de... Mas ela atribui a esse número excessivo de partidos políticos. O que eu acho que denota essa conversa da presidente com os jornalistas é a necessidade dela de demonstrar reação diante desse quadro tão difícil que ela está vivendo nesse momento. Maria? Ela teve uma fala otimista, mas ao mesmo tempo você diz que em certos momentos ela parecia já colocar como fato que a situação dela vai ser difícil. Enfim, Cris, o semblante, uma coisa é ela dizer que está tranquila. Como é que foi o clima dessa conversa? Como é que você sentiu o semblante da presidente? Ela em algum momento perdeu a calma? Como foi, assim? Não, ela estava bem preparada, eu diria. Ela estava bem humorada, sorridente, estava com uma blusa preta, de bolinhas brancas. Eu gosto sempre de falar a cor da roupa, porque quando a gente está meio triste, a gente tem uma tendência a usar preto, né? Embora hoje preto seja uma cor tão básica, mas ela estava com uma roupa preta de bolinhas brancas, demonstrou muito otimismo, estava muito simpática, não se impacientou com nenhuma pergunta. Ela às vezes falou um queridinho ali, uma ou outra vez, mas muito pouco. E eu acho que ela se preparou para esse momento. Ela disse que a imprensa quer pegar uma situação dela, diz que a imprensa acorda de manhã para ir ver como que ela pedala de manhã, e ela está tão bem que pedala, que faz musculação. Tudo isso ela tenta demonstrar que está otimista, né, e que está com disposição. Mas nesse campo aí das aparências, eu acho que ela foi bem ali para demonstrar que as coisas não estão tão negativas como se pensa. Ela disse que está no momento dessa guerra psicológica, como eu falei, que cada um tem um mapa de votos, só as contas, e que o governo também tem os mapas dele que mostram que ela poderá escapar, sim, do processo de impeachment. O que eu achei importante é ela dizer que vai propor um pacto político, coisa que ela não fez nesses 15 dias, nesses 15 meses de segundo mandato, que as dificuldades se avolumaram, mas agora ela acha que é importante. E quando alguém perguntou sobre o discurso do ex-presidente Lula, ela disse que quem não está na presidência pode falar o que pensa, mas quem está não, tem que mediar, que ela quer representar não só os 54 milhões de votos que ela teve, mas o conjunto dos votos dos brasileiros, porque ela é presidente de todos os brasileiros. Então ela estava muito bem preparada, eu diria, para essa entrevista e com essas mensagens a dar, que é chamar qualquer defensor de impeachment de golpe, que é a estratégia deles de se vitimizar, né? Ela acha que se fosse um homem presidente, ela acha que tem uma dose de preconceito aí em algumas questões, que se ela fosse homem, isso de temperamento, por exemplo, não estaria sendo divulgado, noticiado. E a gente lembrou, não, Itamar Franco também era um presidente com temperamento forte e ele próprio se intitulou Mercurial, e a gente falava muito mesmo do temperamento de Itamar Franco. Ela fala, mas ficam perguntando se eu tomo remédio, se eu não tomo remédio. Não tomo nada, durmo muito bem. Ela diz que dorme tranquila porque ela acha que não cometeu crime. Então, ela passa essas mensagens aí de chamar empresários também de golpistas e que ela vai enfrentar aí o processo até o fim. E se vencer, me parece que ela vai fazer um governo diferente. Ela quer fazer um governo diferente, mas com uma pitada também mais à esquerda, que é o que fica claro, que ela fala que tem que chamar os movimentos sociais, os trabalhadores. Não é um acordo só com governo e oposição e com os políticos, mas também com os trabalhadores. Precisa também reforma tributária. E criticou muito o que ela chamou de pauta-bomba do Congresso, que isso foi que atrapalhou o governo dela o tempo todo, porque com pauta-bomba o governo não consegue nem atender todos os setores, estimula esse acirramento, segundo ela, porque o dinheiro é curto, não se sabe se atende um lado ou outro lado, e aí acaba acirrando politicamente o país entre os diversos setores da sociedade. Em suma, é isso que a presidente falou. Eu estou aqui ainda tentando me lembrar o que mais que ela falou nessas 2 horas de conversa, mas a mensagem é essa: vai enfrentar, vai até o fim e acha que pode propor um pacto se sair dessa crise. Diga, Marcelo. Cris, aproveitando e tentando ainda buscar na sua memória, assim, tal, teve alguma indicação que a presidente tenha dado sobre com quem ela está conversando nesses dias?
A gente tem falado muito, e tem se falado muito sobre uma participação ativa do ex-presidente Lula nos bastidores, mas fala-se pouco dos interlocutores diretos da presidente. Alguma dica nesse sentido? Não, ela só citou o ex-presidente Lula. A gente sabe que ela tem conversado com vários ministros, mas o círculo de consulta dela realmente é muito restrito. E agora que ela está chamando empresários também de golpistas, então fica mais restrito ainda, que ela conversava bastante, não tanto quanto os setores gostam, mas ela recebia empresários, o governo também recebia pessoas. Representantes da sociedade. Ela fez questão de dizer que, citando até um jornalista presente, que o que aconteceu com esse processo todo foi uma reorganização política do país, as pessoas se engajaram mais. E ela disse, olha, nem é em torno do governo dela, mas de defesa da democracia. Então, ela citou essas cerimônias que ela tem feito no Palácio da Alvorada, do Planalto, com vários setores da sociedade, professores, juristas, ontem foi com o pessoal da educação, com mulheres, com o Movimento Sem Terra, e citou o dos artistas com o Lula, ela dizendo que aquele foi maior, mas mostrando que está ouvindo esses setores da sociedade que se engajaram nesse movimento em defesa da democracia. Ela fazendo muita questão de dizer que o afastamento dela iria macular a nossa democracia, naquela mesma estratégia que ela tem adotado e que o governo acha que deu algum resultado quando diminuiu aí, pelas pesquisas, a gente viu no fim de semana no Datafolha, diminuiu o percentual dos que apoiam o processo de impeachment dela e aumenta um pouco, ela recupera um pouco de aprovação. Então, fica claro que ela vai insistir neste discurso. Obrigada, Cris.